no livro de Lucas, no capítulo 5, nós temos uma palavra de Deus para você. Você está pronto? Pergunte à pessoa que está do seu lado. Diga, você está pronto? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite, onde nós demos o tema do fracasso ao chamado. Antes, porém, eu queria informar você que ainda não tem o conhecimento, em fevereiro deste ano, pela graça e bondade e misericórdia de Deus, nós fizemos o lançamento do nosso livro aqui na nossa igreja. Pela misericórdia de Deus, esse livro ele tem sido distribuído através das plataformas Amazon para mais de 100 países. E nós ainda temos algumas unidades ali. O título desse livro é Que Reino é Esse? Nesse livro eu falo sobre o reino de Deus na visão de um menino nascido e criado dentro de uma comunidade, na visão de um adolescente que começou a liderar aos 16 anos de idade, na visão de um jovem que liderou vários ministérios dentro da igreja, mas também eu falo nele sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância. Falo sobre o reino dos coaches, falo sobre o reino das magias, branca, negra, falo sobre o reino do satanismo e, sobretudo, falo sobre o reino de Deus. Fala para alguém que está do seu lado, você precisa ler esse livro. Eu tenho certeza que ao ler esse livro você vai viver uma metanoia. Nós precisamos viver uma metanoia para voltarmos ao início. Voltarmos lá no Gênesis, no jardim da inocência, né? Com a dependência total e exclusiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Se você puder e quiser, ainda temos algumas unidades. Você pode adquirir após a nossa reunião. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo, pela confiança que tem nos concedido de uma vez mais assomar este púlpito para ministrar a palavra de Deus. E vamos a isso. Lucas capítulo 5, verso de número 1, vai dizer o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estarem dois barcos juntos à praia do largo. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Verso de número 5 diz: E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Verso de número 10 vai dizer: E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso de número 11, o último diz: Ele, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Uma vez mais eu te peço, fala aos nossos corações. Nós não viemos aqui ouvir a voz do Vitor, Pai, porque nele mesmo o Vitor não tem nada a acrescentar à sua igreja. Mas eu tenho a convicção, como no passado dissera ao seu filho, pastor Napoleão Falcão, eu sou apenas o cano, que essa água que vem do seu trono possa ser derramada nessa noite ao coração do seu povo. Aqui está a sua noiva e nós viemos aqui ouvir a sua voz. Então eu te peço, fala, Senhor, porque a sua igreja, a IBR Lisboa, quer ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma experiência extremamente importante, vivenciada por uns pescadores que ainda não eram discípulos de Jesus. Mas quando nós vamos olhar à luz dessa história, nós iremos ver que, na verdade,
Jesus Cristo, que é o principal dessa história que nós acabamos de ler, ele já havia começado o seu ministério na Galileia, na Galileia. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: então, pela força do Espírito, voltou Jesus a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas suas sinagogas, e todos glorificavam a Deus. Então, na verdade, Jesus ele começa ali o seu ministério, depois de ter vivido a sua experiência de 40 dias jejuando. Ele começa o seu ministério em Caná da Galileia, na Galileia, ali, e de repente ele começa já a fazer os milagres, e nós chegamos aqui, depois de toda essa sucessão de fatos, nós chegamos ao versículo 5. Entretanto, tem algo muito importante que eu queria destacar para os irmãos aqui, à guisa de introdução, nesse versículo 14 e 15 do capítulo 4 que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos aqui, o último, ele diz assim: então, pela força do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama, diga fama, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ele ensinava na sinagoga. O que me chama a atenção nesse texto, embora não seja o texto central da nossa aplicação nessa noite, é que quando Jesus ele começa o seu ministério, ali, ele vai apregoar a palavra. Entretanto, a fama de Jesus já percorria por toda a cidade. A pergunta que eu me fiz quando eu me deparei com esse texto, e eu te convido a fazê-la nessa noite, é: qual é a fama que tem corrido acerca de nós? Muitas das vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas como é que nós estamos sendo vistos? Como é que as pessoas estão olhando para nós? Como é que nós estamos nos apresentando, não só por teoria, mas também por prática? O texto ele é claro. Jesus Cristo, ele tinha uma fama. Por onde Jesus chegava, as pessoas falavam ali assim: vai ali um homem bondoso, um homem de paz, um homem generoso, um homem que apregou a palavra, um homem que faz o bem, um homem que cuida, um homem que está disposto a servir. Ali vai uma mulher que ela ajuda, que ela não puxa o tapete de ninguém, que ela não vive de intrigas e contenda. Fale para alguém que está do seu lado: qual tem sido a nossa fama? Como nós estamos sendo vistos? É interessante também que quando nós olhamos na decorrência desse texto do capítulo 4 e chegamos aqui no verso de número 1 do capítulo 5, nós vamos ver que Jesus ele estava sendo cercado por uma multidão. E Jesus ele estava sempre sendo cercado por multidões, porque quem não quer seguir uma pessoa que tem coisas boas para transmitir para ela, não é verdade? Mas, entretanto, Jesus ele é seguido por uma multidão, ele faz os milagres e maravilhas, mas nós vamos ver no versículo de número 1, que Jesus, mesmo sendo sido cercado por uma multidão, ele vai, se aproxima a um grupo de pescadores. Diga, um grupo de pescadores. É interessante observar nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 1 do capítulo 5, que mesmo Jesus tendo a possibilidade, sendo aclamado por grandes multidões, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus ele sabia estar tanto com um grande grupo de pessoas, pessoas de influências, pessoas que eram relevantes na sociedade, mas Jesus ele também tinha tempo para um grupo de pescadores frustrados. Talvez você não entendeu, eu vou parafrasear. Talvez você chegou aqui nessa noite e você faça parte, assim como eu e muitos outros já fizemos, desse grupo de pescadores frustrados, que talvez você vai dizer assim: eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho a notícia para você nessa noite. O mesmo Jesus que alcançou aquele grupo de pescadores, ele tem um tempo para nós, ele está aqui hoje, ele veio falar comigo e com você. Ele não está olhando para pessoas relevantes apenas. Nós vamos ver que o mesmo Jesus que falava com uma grande multidão, ele teve um tempo para falar com a prostituta. Ele teve um tempo para falar com a mulher do fluxo de sangue. Ele teve um tempo para ir até o tanque de Betesda e encontrar com alguém que estava paralítico há uma grande quantidade de tempo. Você talvez não tenha entendido ainda, mas o mesmo Jesus que estava lá, ele viu você no seu quarto, chorando, dizendo que não tinha mais jeito para você. Ele tem visto o tempo que você tem passado dizendo: Senhor, como que vai ser a minha vida? Até quando eu vou viver dessa maneira? Jesus, ele não está olhando se nós temos ou não poderes aquisitivos. Ele tem sondado os nossos corações e na agenda dele tem espaço para você. É interessante que quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, olhando aqui, versículo de número 1 e versículo de número 2, nós vamos ver
que o texto ele vai falar que aquele grupo de pescadores, eles eram experientes. Eles tinham grande experiência naquilo que eles faziam. Pedro, Tiago e João, eles eram homens experientes. Diga, experientes. Mas só que o texto ele é claro em nos afirmar que naquela noite o fracasso os pegou. Eles foram pegos pelo fracasso apesar de todo o esforço que eles fizeram. Diga, experientes também fracassam. O texto ele é claro, diz naquela noite. Diga, naquela noite. Talvez nós podemos observar essa palavra naquela noite e substituir naquele minuto, naquele local, naquela resposta que nós demos, naquele acordo que nós firmamos de forma precipitada, naquele relacionamento onde havia muitas das vezes imposições e frustrações. Nós podemos substituir essa palavra naquela ou naquele para dizer naquele círculo de amizade, naquele compromisso impensado. Eu não sei, minha irmã e meu irmão, o que é que você vai colocar em cumprimento à palavra naquela ou naquele, mas mesmo tendo experiências, muitas das vezes por falta de vigilância ou por precipitação, nós fracassamos. Isso aconteceu com eles. Eles conheciam o mar, eles faziam aquilo há anos, eles faziam aquilo por muito tempo, porque na verdade experiência não é certeza de sucesso, nem de segurança e nem de controle. Diga, experiência não é certeza de sucesso, segurança e controle. Talvez você vai dizer assim, pastor, eu não tenho assim, eu não tenho seguido algumas outras direções, porque na verdade eu estou segura no meu relacionamento. Eu estou seguro porque eu tenho experiência nesse negócio. Às vezes as pessoas elas vivem relacionamentos conflituosos no seu namoro, etc. E elas estão dizendo assim, não, eu estou seguro nisso daqui. Eu não vou cair nessa cilada lá. Eu posso vos afirmar nesses em torno de 30 anos que eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor, que é comum quando as pessoas visualizam dessa maneira, ou têm essa segurança toda, essa certeza toda, elas acabam caindo em detalhes que elas não observaram. Mas você vai dizer, mas pastor, eu estou seguro nisso, eu sou experiente nisso, eu não caio nessa cilada. O pensador vai dizer que na mão do diabo, isso é apenas uma alegoria, nós somos como um teclado. Ele vai apertando tecla por tecla. A tecla que ele vê que funciona mais, ele vai ficar apertando ela o tempo inteiro. Se ele vê que as pessoas têm uma tendência por dinheiro, ele vai ficar ali apertando a tecla do dinheiro, até as pessoas acharem que para ganhar dinheiro, mais, elas começam a vender os seus princípios. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta que acontece sempre, mas se ele vê que a pessoa ela tem aquela tendência para aquele lado, ele vai aplicar ali. Qual é a tecla que ele tem apertado na nossa vida que está dando certo e que a gente não está fechando essa porta? Mas talvez você vai dizer assim, mas pastor, eu firmei uma parceria, eu tenho firmado essa parceria porque eu estou seguro nisso, eu sou bom nisso que eu faço isso há anos, eu estou convicto disso, eu não vou cair nisso não, eu tenho essa segurança, eu analisei, eu pesquisei. Analogamente falando, eles conheciam o mar, eles pesquisaram que era para aquele lado que tinha que jogar a rede, eles sabiam que era aqueles passos que eles precisavam dar. E de repente toda aquela segurança levou ao fracasso. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, eu tenho permitido determinadas pessoas adentrarem na minha vida, frequentarem o meu ciclo mais íntimo, porque eu tenho o controle da situação. Eu sei até onde pode ir, eu estou dando certas liberdades para receber esse tipo de conselho, porque eu tenho o controle. Por isso que a Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é o quê? Ele é enganoso. Ele é enganoso. O diabo, ele vem devagarzinho, tipificado com algumas pessoas, e ele vai dizer assim, não foi assim que Deus disse?
E a gente está dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas, mas tem aquele dia que a gente está mais vulnerável, ele vai repetir, não foi assim que Deus disse, estou parafraseando Éden, não é desse fruto aqui que Deus falou que você tinha que comer, ah não, mas eu tenho o controle, aí num momento de vulnerabilidade, ele ataca as 5 janelas da nossa alma, diga 5 janelas, audição, visão, tato, olfato e paladar. Estou correndo porque tem muitas coisas. Primeiro ele faz a gente visualizar. Eu estou seguro. Aí de repente bate o olho naquilo que nos deixa muito mais vulnerável. Aí a gente fala, não, mas eu ainda estou no controle. De repente a gente sente aquele aroma, segunda janela da alma, que nós estamos sendo atingidos. Mas a gente ainda tende a dizer assim, eu estou seguro disso. Aí de repente vem o tato. Terceira janela da alma já foi implicada. Visão, tato, olfato. Aí agora a gente começa a ouvir aquele diálogo encantador. Olha a quarta janela da alma sendo violentada. E quando a gente percebe, a gente sucumbiu porque chegou ao paladar. E o controle desmoronou. Fale com a pessoa que está do seu lado. Não confie no seu controle. Confie na direção de Deus. A cena atual, quando nós olhamos para esse texto, e olhamos aqui o versículo de número 2. O texto vai dizer que a seguinte coisa. E viu estarem 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Diga, os barcos estavam vazios. Não, diga mais forte. Diga, o barco estava vazio. Há uma diferença muito grande, meu irmão e minha irmã, de um barco vazio para um barco cheio. O barco vazio, quando ele passa pela areia, ele deixa marcas superficiais. Mas o barco, quando ele está cheio, ele passa, ele é arrastado pela areia, ele deixa marcas profundas. Fale com alguém, ele não está falando de barco. Ele está falando da nossa vida. Há uma diferença de vidas vazias e de vidas cheias. Vidas vazias, quando passam em nossas vidas, elas carregam reclamações, elas carregam fofocas, elas carregam intrigas, elas carregam desânimos, elas carregam palavras de derrota, de mau humor. Vidas vazias, quando eu estou pregando por analogia, e eu sei que você entende isso, vidas vazias, quando se aproximam de nós, elas falam, você vai ser derrotado, você não vai conseguir conquistar, você não vai conseguir vencer, o seu projeto está furado, você se precipitou, você tem que voltar para o seu país, você não vai vencer. Mas só que quando vidas cheias do Espírito Santo se aproximam de nós, quando elas nos veem chorando, elas falam, isso é só uma fase, você vai vencer. Quando elas veem que a gente tomou a decisão errada, fala, isso foi experiência, está lapidando a sua vida. A pergunta é, quem está se aproximando de mim e de você, está carregando vida ou morte, está cheio ou vazio, está carregando coisas de Deus ou coisas desse mundo? Fale para alguém que está do seu lado, quem está te acompanhando? Aí tu responde, depende dos conselhos que eu estou recebendo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Que tipo de fruto tem saído da boca das pessoas que estão nos cercando? Elas estão abençoando, amaldiçoando, elas estão falando bem ou estão falando mal, elas são pessoas amáveis ou elas são pessoas caluniadoras, elas são pessoas que onde elas chegam está promovendo paz ou está promovendo guerra. Como está o barco? Como está a vida? O texto é claro, o barco chegou à areia, à terra, depois de uma pesca frustrada, o barco estava vazio. Nós precisamos ser pessoas profundas e nós iremos marcar vidas profundamente quando nós carregarmos dentro de nós a presença inquestionável do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O texto vai dizer, e nós acabamos de ler, que eles estavam limpando a rede. Eu estou fazendo uma aplicação expositiva do texto. O texto vai dizer que eles estavam lavando as redes. Diga, lavando as redes. É uma atividade típica após alguém que fracassou, uma pesca infrutífera. Eles estavam lavando a rede. Talvez alguém aqui nessa noite esteja lavando as redes.
Talvez você vai dizer assim: pastor, eu estou lavando minha rede por meses. Ou eu estou lavando minha rede por anos. Pastor, eu estou aqui lavando a rede por tantos anos, pastor. Talvez alguém mais ousado vai dizer assim: pastor, a minha vida tem sido um verdadeiro lavar de redes. Em outras palavras, talvez você vai dizer: a minha vida tem sido um verdadeiro sucessão de fracassos e fracassos e fracassos e fracassos e fracassos. É interessante observar que no âmbito natural, lavar as redes é sinônimo de alguém que fracassou. Mas eu tenho uma boa nova para você. Lavar as redes, por fé, eu digo isso no âmbito espiritual, pode ser um recuo necessário para nos prepararmos para o próximo passo. Então eu quero te convidar a ver por esse prisma. Você está fazendo um recuo necessário para tirar algumas coisas que estavam na rede, que estava impedindo o progresso pleno de acordo com a vontade de Deus. Mas pastor, já tem anos, é porque o que Deus tem reservado para você são coisas grandes. Precisa deixar essa rede plenamente limpa, porque quando ela for lançada no mar, vai revolucionar Portugal para a glória de Deus. Vai revolucionar a sua história. Deus não tem pacto com derrotados. Você é vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Eles estavam lavando a rede. Talvez eles estavam dizendo: já deu, não dá mais para mim. Talvez você esteja dizendo: não tem mais jeito. Eu vou viver a minha vida de forma desacompromissada. Eu vou deixar a vida me levar. Eu não tenho mais para onde ir, eu vou caminhar como a música vai deixando eu levar lá, diz. Ou eu vou conforme a maré. Toque alguém que está do seu lado e diga: você não vai deixar isso não. Porque Deus te chamou. Pegue essa rede sua aí, fala com Ele. Ainda tem muita pesca para você. Tem muito peixe para cair nessa sua rede aí. Porque Deus te vocacionou para a vitória. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eles estavam lavando as redes. Lavar as redes, ela demonstra também, ou ela tipifica, um esforço humano que não gera fruto sem a intervenção de Deus. Diga: sem a intervenção de Deus, nós fracassamos. Por isso que João capítulo 15, verso 5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Será que a consequência do fracasso sucessivo, não tem sido a ausência da presença de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus? E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: rebobine essa fita, me convide para esse negócio, fale comigo. Peça direção, eu estou à sua disposição, eu estou junto de você. Será que Ele não está dizendo isso para nós? Esse seu negócio aí só estava faltando algo simples. Fala com alguém: algo simples. Diga: a presença de Deus, a orientação de Deus. Jesus precisava estar no barco. Talvez você chegou aqui lavando essa rede, mas tem coisa boa aqui. Jesus ainda está querendo entrar no barco de muita gente. Basta nós aceitarmos e falar: entra, Jesus. Esse barco pertence a ti. Mas tem um detalhe: Jesus, Ele não quer entrar no nosso barco para ser apenas passageiro. Ele quer assumir o controle. Porque tem gente que está dizendo assim: Jesus está no meu barco, Ele está no nosso barco. Mas a gente está dizendo assim: eu dirijo esse barco. Por isso é de onda em onda, vento em vento, tempestade em tempestade, fracasso em fracasso. Mas Ele está dizendo para mim e para você: deixa eu assumir o controle da sua vida, da sua história, do seu matrimônio. Eu vou mudar a história desse jogo. Fala com todo carinho aí. Fala: o pastor pediu para dizer. O pastor pediu para dizer. Fala: para de ser cabeça dura. É só deixar o controle com Jesus. É tão fácil. É interessante observar que Jesus, Ele entra no barco deles. Nós vamos ver no versículo de número 3. Jesus, Ele entra no cotidiano dele. Jesus, Ele entra naquela vida padronizada deles, tudo certinho, tudo jeitinho, eu tenho experiência, é do meu jeito, eu faço assim, eu faço assado. Verso de número 3 vai dizer: entrando num dos barcos,
que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assim, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Diga, Jesus pediu para eles se afastarem da terra. Fala para o teu irmão, você está se afastando da terra? Eu estou ministrando por analogia. Jesus falou, se afaste um pouco da terra. Pastor, o que acontece quando nos afastamos da terra? Existem várias conotações para a terra, mas eu quero olhar pelo prisma da terra ser apenas a questão humana. Se afaste do humano, se afaste da concepção humanista, se afaste da concepção, eu preciso ver, eu preciso tocar. Se afaste da concepção, eu estou ligado às coisas relacionadas à minha natureza humana. Jesus está dizendo, se afaste da terra. Se afaste um pouco da terra, na medida que nós vamos, estou pregando por analogia, nos afastando da terra, nós nos aproximamos dos céus. Quando nós nos afastamos das coisas desse mundo, nós nos aproximamos das coisas de Deus. Jesus está entrando no meu e no seu barco, está dizendo, se afaste da terra, crente. Se afaste da terra para eu mudar a história da sua família. Se afaste da terra para eu revolucionar nos seus sonhos. Se afaste da terra para que você venha ver com os olhos espirituais e não carnais, para que você possa ver como águia e não como galinha. Estou parafraseando o livro do pastor. Quem leu esse livro que falhou agora? Água ou galinha, pastor? Até o final eu lembro. Ele falava que a águia, ela vem em 5 quilômetros. Vou contar a história toda do livro, não vou lembrar o nome dele. Ela via a 5 quilômetros de distância. E a galinha, ela ficava olhando para o chão, ciscando. Ó. Tem muita gente que está ciscando, olhando para o lado. E Deus está dizendo assim, tem coisas grandes, mas você precisa ver como águia. Você tem que parar de ciscar como galinha. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. Mas o texto vai dizer que ele entrou no barco dos discípulos e pediu para eles se afastarem da terra. Quando nós nos afastamos da terra, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos vendo como Deus, nós estamos andando como Deus, nós estamos caminhando como Deus, nós estamos tendo a fé que aqueles que vivem por fé têm. Mesmo com as circunstâncias ruins, eles não abrem mão de seguir a Deus. Mas só que o texto vai dizer também que Jesus estava os ensinando assentado no barco. Tem uma lição muito forte aqui. Jesus assenta no barco e aplica a palavra. O que Jesus aplicou? Antes do milagre, precisa haver ensinamento. Antes do milagre, precisa haver compreensão daquele que faz milagre. Antes do milagre, precisa haver ensinamento do grande eu sou, do Criador. Por isso Lucas 4 vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Fale com alguém que está do seu lado, você quer a palavra ou só a bênção daquele que dá a palavra? Pastor, misericórdia. Obrigado, irmão. Eles sentaram para ouvir a palavra. Eles sentaram no barco, Jesus estava ensinando. Jesus estava orientando. Jesus estava dizendo assim, vocês precisam entender o que há de mais importante do que os milagres. Os milagres são bons, mas quando nós compreendemos que o mais importante é viver com aquele que faz o milagre, as coisas mudam. A ideia muda, a mentalidade muda, a concepção muda. Nós paramos de ver Jesus apenas como uma mercadoria ou como um grande supermercado, que nós chegamos lá e vamos pegando tudo quanto nós queremos, mas nós falamos assim, não, ele é o supridor, eu não quero apenas que ele venha me suprir com os bens, eu quero que ele venha habitar em mim. Jesus, ele utiliza um objeto de trabalho comum para poder aplicar fins eternos. Isso nos ensina que Jesus, ele usa aquilo que nós temos. Jesus, ele vê que ele tinha um barco. Ele olha lá para a história do menino lá, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai olhar para uma outra mulher e ele vai ver que ela tem um pouco de farinha e um pouco de azeite.
E Ele está olhando para mim e para você, por mais que nós dizemos que nós temos pouca força, Ele está dizendo assim, é você que eu quero usar. Jeremias tinha uma vara, Moisés tinha uma vara, e ele falou, toque com essa vara no mar. O que é que nós temos que Ele está querendo usar e nós estamos sonegando aquilo que Deus tem para nós? O que é que Ele está pedindo de mim e de você e nós estamos olhando para tantas outras coisas? Porque Deus, Ele está olhando para mim e para você e está dizendo assim, você é um vaso de barro, mas tem algo precioso dentro de você. Talvez, irmãos, muitas das vezes, eu falei isso para algumas pessoas algum tempo atrás, muitas das vezes nós não estamos conseguindo identificar o quão importante nós somos aos olhos de Deus. Talvez nós temos sido tão sucateados pelas palavras, pelas circunstâncias da vida, que nós não estamos mais conseguindo entender quem nós somos, a importância que nós temos. Nós não somos qualquer pessoa. Eu normalmente digo isso quando eu assumo o púlpito, eu não vou cansar de dizer, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é um vaso de barro, mas tem um tesouro escondido dentro de você. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Quando Deus nos formou, Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando foram feitos os animais, Adão criou, deu nome, fez todas as coisas. Mas quando Deus ele criou o homem, Ele falou, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Vamos tirar de nós mesmos para aplicar o homem. Toque alguém, seja uma vez mais profeta e profetize e diga para alguém que está do seu lado, você não é qualquer uma. Você é a imagem e semelhança de Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só que também nós vamos ver que quando Jesus senta no barco deles e ensina, depois Jesus ele vai convidá-los a ir um pouco mais fundo. Jesus ele utiliza, o objeto de trabalho deles, mas depois Jesus ele vai dizer, vamos agora para um lugar diferente. Romanos 12:1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Pedro, ele empresta o barco dele para Jesus, antes dele ver o milagre. Diga, antes do milagre, Deus, Ele quer ver também a nossa disponibilidade. Onde está o nosso coração? Como nós estamos? Ele está sondando tudo isso. Pedro, ele entrega o seu barco, não com intenção de fazer barganha a Deus, mas o seu ato voluntário de deixar Jesus entrar no seu barco, faz com que ele viva algo extraordinário na vida dele. Quando nós entregamos para Deus, quando nós entregamos para Ele, parece que Deus ele diz assim, uau, ele ou ela agora entenderam o que é o mais importante. O mais importante não é aquilo que Deus ele pode fornecer para mim e para você. O mais importante, eu já disse, não são as multiplicações. O mais importante não são os bens que Ele nos permite ter. O mais importante não são as belas casas que nós podemos alcançar e conquistar. Mas parece que Deus está dizendo assim, uau, eles entenderam que o mais importante do que ter a multiplicação é ter o multiplicador junto de nós. O mais importante é termos a consciência de quem é Jesus para nós. Ele está olhando para mim e para você e está dizendo, vocês estão conseguindo enxergar quem eu sou? Vocês estão conseguindo enxergar que o mais importante é ter-me junto de vocês todos os dias? Mas nós vamos caminhar nessa leitura e nós chegamos no verso 4 e 5 que vai dizer, e acabou Jesus de falar, disse a Simão Pedro, faze-te ao mar, lança-te ao alto mar, vai ao alto mar, para que você possa lançar a vossa rede para pescar. Observe que Jesus primeiro ele pediu para que eles se afastassem um pouco da terra. Mas agora Jesus está dizendo assim, depois Jesus pediu para eles se afastarem um pouco da terra, Jesus ele senta e aplica a palavra. Observe isso. Se afasta um pouco da terra. Agora Jesus ele senta e começa a ministrar a palavra. Depois que eles ouviram a palavra e conheceram sobre Jesus e entenderam quem era Jesus, aí Jesus agora fala assim, vocês agora conseguiram entender? Aprenderam a palavra de Deus, agora vocês
tem convicção do que é esse mistério todo. Aí agora Jesus está dizendo assim, agora vem para o fundo. Não é possível, irmãos. Talvez você vai dizer, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não é possível, meus irmãos. Não é possível nós irmos para o fundo sem estarmos habilitados. Não é possível nós irmos para o fundo. Não. Ir para o fundo, o que nos habilita a ir para o fundo, não é apenas conhecer as técnicas da teologia. O que nos habilita a ir para o fundo não é apenas nós sermos fiéis em algumas coisas técnicas, ter habilidades. O que nos habilita a irmos para o fundo não é a nossa oratória. O que nos habilita a irmos para o fundo não é porque nós temos uma carteira de membro. O que nos habilita a nós irmos para o fundo não é porque nós fazemos parte apenas de uma igreja. O que nos habilita a ir para o fundo não é porque nós somos bonzinhos. O que nos habilita a irmos para o fundo é quando nós conhecemos quem é Jesus, quando nós entendemos quem é Jesus. Porque quando nós entendemos quem é Jesus, nós vamos ver o seguinte: a verdade dele me alcançou. O que nos habilita a irmos para o fundo é quando nós nos sujeitamos a Deus e à palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes nós estamos cantando louvor e dizendo que eu quero ir mais fundo, quero ir além, eu quero isso ou aquilo. A gente até canta algumas vezes, estou te esperando aqui. Eu já tranquei a porta, pode vir. A gente canta tanto, né? Estou te esperando para fazer o que tem de fazer. A gente diz, eu só quero sua presença. Eu não vou fazer mais nada. Mas só que para que nós possamos ir mais fundo, essa teoria cantada precisa estar impregnada dentro de nós. Não é só nos domingos, nas terças, nas quintas, mas só que Jesus está olhando para nós e está dizendo assim, você realmente quer a minha presença todos os dias? A gente fala, eu quero, Senhor, sua presença todos os dias. Ele vai dizer, eu estou aqui, eu estou ao alcance do desejo do seu coração. Quão desejosos nós estamos para ter realmente a presença de Deus conosco. O que nos habilita a irmos para o fundo é o quão nós conhecemos sobre quem é Jesus. Nós não chegaremos ao fundo se nós não entendermos essa verdade. O texto que nós vamos ver a seguir, ele vai falar muito disso. Nós chegamos aqui ao versículo de número 6, na leitura do versículo de número 6, que ele vai dizer, Lucas 6, 7. Eles foram até o mar, eles foram até o mar, eles lançaram a rede, porque Jesus falou com ele, lança a rede, eu perdi aqui, lança a rede, e Simão Pedro, versículo 5 vai dizer, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a sua palavra, nós lançaremos a rede. Nós vamos ver na leitura desse texto que é uma fé baseada na palavra. Diga, fé baseada na palavra. A fé dele não é baseada nas circunstâncias. Ele olhou para o lado, ele viu, eu fracassei, nós pescamos a noite inteira, não deu nada. Mas só que tem agora uma palavra, a palavra de Deus diz, lance novamente a rede no mar. Romanos 10, 17 vai dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de... O Senhor falou, lance a rede. Eles poderiam dizer, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo? Há quanto tempo o Senhor pesca? O Senhor está brincando com a gente? A gente passou a noite inteira pescando, fazendo isso. Eu conheço esse mar. O Senhor entra no meu barco, pede para falar, te ouvir falar. Agora o Senhor convida a gente a vir para o fundo. Agora o Senhor está dizendo, lance a rede. E o Senhor está mandando eu lançar a rede no lugar errado ainda. Eu conheço esse mar. Diga, a visão humana, ela nos limita do sobrenatural.
Ele poderia ficar limitado naquilo que ele estava acostumado a ver. Por isso que eu falei anteriormente, ele entrou no cotidiano. Quando ele entra no nosso cotidiano, ele quer dizer assim, eu vou fazer o sobrenatural em cima disso. Mas ele fala com Pedro assim, lance a rede. Há quanto tempo ele está mandando a gente lançar a rede, irmãos? E a gente está dizendo, eu não vou fazer isso, Senhor, porque eu conheço o que é que vai acontecer. Eu não vou fazer isso, Senhor, porque eu já fracassei aqui. E ele está dizendo, lance a rede. E a gente está dizendo, não, eu já fui humilhado nessa área, lance a rede. A gente está dizendo, não, Senhor, é muito doloroso, o sofrimento é grande, eu já fui exposto. E ele está dizendo, lance a rede. E nós estamos muitas das vezes olhando com os nossos olhos naturais e estamos dizendo, eu não vou lançar a rede. Pedro poderia fazer isso. Coloca-se de pé, por gentileza. Para vocês não perceberem que eu já estourei a hora. Pedro poderia ficar com o coração endurecido, dizendo, eu não vou lançar a rede. Talvez você entrou aqui nessa noite com essa resistência. Já sofreu tanto nessa área e não quer mais ouvir a voz de Deus falando, lance a rede. João 2,5 vai dizer, os músicos podem subir, por gentileza. João 2,5 vai dizer, sua mãe disse aos servos, fazei tudo quando ele vos disser. Está falando do milagre que aconteceu em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Ele está dizendo, lance a rede. Nós vamos ver que Pedro, quando olha para aquela situação, aí Pedro ele tem uma palavra sensata e prudente, ele fala, Senhor, eu já fracassei tanto aqui, estou parafraseando o texto. Eu já sofri tanto aqui, eu já fui tão exposto, tão exposta aqui. Já tripudiaram tanto de mim aqui, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Toque alguém que está do seu lado e diga, não é por você, meu irmão. Vai pela palavra, ande pela palavra, creia na palavra, não abra mão da palavra, viva pela palavra, meu irmão. Porque a fé genuína, ela se expressa na obediência, mesmo quando a razão está dizendo para a gente que não tem jeito, não vai pela razão, vai pela fé. Por isso Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo não visualizando. Nós temos que andar mesmo sabendo que não tem chão, porque quem te sustenta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Nós não vivemos por vista, nós cantamos tanto isso, mas Deus está nos estimulando ou desafiando a não vivermos por vista, vivermos por fé. Ele te trouxe aqui nessa noite dizendo, eu quero transbordar na sua vida, mas você precisa sair do cotidiano, do natural, você precisa viver experiências novas e só se aproximando daquilo que é espiritual e eterno, que nós viveremos isso. Nós vamos ver que a obediência desses homens tem uma consequência. Lucas, agora sim, Lucas 5, 6 e 7 vai dizer, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhes as redes, e fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e se encheram ambos os barcos, de maneira tal que o barco quase ia a pique. Tem uma coisa aqui que eu preciso falar com vocês muito rapidamente. Diga, grandes quantidades de peixes não se pega no raso. Diga, normalmente, grandes quantidades de peixes não se pega no raso. Nós precisamos ir até o fundo para pegar essa grande quantidade de peixe. Muitas pessoas estão no raso, estão reclamando da pescaria. Deus está dizendo para mim e para você, no raso você não vai viver experiências profundas. Existe uma outra verdade aqui. Nós só iremos acessar as coisas grandes de Deus quando nós sairmos do raso. É interessante observar que o texto vai dizer que eles fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco. A grande pergunta é, aqueles companheiros que eles fizeram sinal, eles estavam no fundo ou no raso? Diga, no fundo. Eles olharam para o fundo
E tinha outro barco no fundo, diga no fundo. Tinha um outro barco no fundo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Existem companheiros de rasos, mas existem companheiros do fundo. Não tem como nós andarmos com os companheiros do fundo e companheiros do raso ao mesmo tempo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo com isso? Tem gente que não quer abrir mão de companhias rasas e estão reclamando porque não estão experimentando o melhor de Deus. Nós temos que escolher coisas rasas ou coisas profundas. Aqueles companheiros experimentaram o milagre do fundo porque lá eles também estavam. Toque alguém que está do seu lado e diga: com quem você está andando? São pessoas rasas ou são pessoas profundas? São pessoas que estão querendo andar com a água na canela ou querem atravessar abraçada esse rio? Meus irmãos, Deus está nos convidando a vivermos coisas grandes e profundas. Quem vive no fundo compartilha coisas do fundo. Quem vive do fundo tem a mentalidade de coisas do fundo. Quem vive no raso tem mentalidade rasa. Deus não chamou a igreja dele para ter mentalidade rasa. Com ousadia, fala com essa pessoa bonita e diga: Deus não te chamou para ser pessoa rasa. Deus tem coisas melhores para você. A mentalidade, meu irmão, de quem está no raso é manter aquele pouquinho, porque vive na escassez. Eu estou falando de coisas espirituais e eu sei que você entende disso. Pessoas que vivem no raso, elas não querem orar muito, não querem ler a Bíblia muito, elas não querem se consagrar muito, então elas vivem na escassez. Elas não dizem: vamos orar junto. Ela diz: ora por mim, você pode orar por mim. Vive na escassez. Mas pessoas que vivem no fundo têm uma mentalidade profunda. Ela anda por fé. Ela tem uma mentalidade de fundo. E o que acontece? Quando você está no fundo, você não vive de escassez. O texto é claro. Eu não estou reinventando a Bíblia. O texto é claro, ele diz que eles fizeram sinal para os companheiros que estavam no fundo. Quando nós vivemos no fundo, nós compartilhamos o que temos. Nós não ficamos sendo egoístas. E o que acontece, ou o que aconteceu com eles? Eles compartilharam e todos tiveram os seus barcos cheios. No raso é escassez. No fundo é abundância. No raso é uma vida medíocre espiritual. No fundo é mesmo no vale saber que Deus nos sustenta. No raso é dizer: eu não vou mais, eu vou desistir, eu vou para lá, não tem mais jeito para mim. Mas no fundo, como aqueles missionários do passado, mesmo quando eles eram jogados na cova dos leões, no fundo, quando aqueles missionários, eles eram jogados nas arenas dos leões, e aqueles homens falavam com eles: nega esse Jesus ou você vai morrer. A opção era negar Jesus para manter a vida. No fundo, quando eles tinham a opção de negar a Jesus aos homens, eles falavam: eu não vou negar Jesus. Aqueles homens soltavam os leões. A vida deles era despedaçada, o corpo deles eram despedaçadas, mas eles gritavam: eu não abro mão do meu Jesus. No fundo, mesmo com lágrimas nos olhos, não abrimos mão da verdade que nos alcançou. No fundo, mesmo com toda a crítica e humilhação, nós temos a convicção de quem nós temos crido. No fundo, mesmo muitas das vezes as coisas não indo bem, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e nós falamos: Senhor, quero a tua presença. O importante para mim, o importante para mim é a tua presença.
nós vamos ver que o milagre, ele gera um impacto coletivo. O milagre, ele transborda e alcança outras pessoas. Uma vida cheia alcança outras vidas e vai enchendo. O azeite vai derramando, cubre sua cabeça. O azeite vai sendo derramado, vai sendo derramado, vai sendo derramado, vai sendo derramado, vai sendo derramado. Quero ir mais fundo.